Pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouquinho de sequências. Mas antes de falar de sequência, o que a gente precisa saber? O conjunto dos números numéricos. Porque, por exemplo, se eu tenho um conjunto aqui, ó, conjunto A, dentro desse conjunto, eu posso ter qualquer valor, posso ter lá -2, 1, 5, 6, 8, 20. Isso aqui é um conjunto de números e não respeita uma ordem, simplesmente números aleatórios que a gente tem lá dentro. Agora, se a gente pegar uma função, por exemplo, a função ela tem um domínio e esse domínio são os valores que o x que podem assumir. Então, se eu colocar aqui dentro os valores de x, vai seguir um padrão aqui dentro do meu conjunto. Como segue um padrão, a gente define isso como sendo uma sequência de números. Por exemplo, se eu pegar uma sequência de números onde a gente tem, vou chamar de B, e eu vou chamar essa sequência de números assim, ó, A1, A2, A3, A4, assim por diante, até o AN. Eu posso estabelecer uma equação para esses números que eu tenho aqui da minha série. Por exemplo, se eu chamar aqui o A1 de 2n mais 1, ou o AN de 2n mais 1, AN de 2n mais 1. O que eu vou ter? Sempre no lugar do n, eu vou substituir o valor que eu tiver aqui embaixo. Ó. Então, se eu quero o A1, o que eu vou fazer? 2 vezes 1 mais 1. Se eu quero o A2 vai ser 2 vezes o n é 2 mais 1. Se eu quero o A3 vai ser igual 2 vezes 3 mais 1. Se eu quero o AN vai ser igual 2 vezes n mais 1. Então eu posso substituir aqui dentro valores e isso me dá uma sequência de números, onde a gente pode definir aqui, ó, aqui é 3, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7 e assim por diante. Agora, se eu pegar esse número aqui, ó, vai ser um número que a gente tem que é par ou que é ímpar? Ué, se a gente pegar um número que é par, sempre um número que eu multiplicar por 2 vai ser um número par, e entre dois números pares, ou um número depois do número par, é sempre um número ímpar. Como eu estou somando um número ímpar com um número par, esse último número vai ser um número ímpar. Então, também podemos dizer a respeito da paridade aí dos números. Então, qual é a sequência de B? Se eu pegar o B, lá dentro vai ser o 3, o 5, o 7, nananã, até o 2n mais 1. Isso daqui é uma série que a gente pode falar que é uma sequência de números. E, pessoal, ele pode pedir para a gente definir qual é a sequência de números através de uma função. Por exemplo, se ele der para a gente aqui o AN e falar para a gente assim, ó, o AN vai ser igual a 1 para n igual a 1. E a n igual n menos 1 mais 1 tal que para n maior do que 1. Então, como que a gente vai fazer esse exercício? Primeira coisa que a gente vai fazer. Se a gente quer definir a nossa sequência, a gente vai colocar lá, vou chamar de azão, e vou colocar aqui, ó, A1, A2, A3, A4, nananã, até o AN. Esse aqui é o conjunto de números que nós temos da nossa sequência. E agora? Agora a gente precisa estabelecer os números. Primeiro, esse númerozinho aqui, ó, vai entrar no lugar do N. Então entra aqui embaixo do A. Então quem que a gente vai ter que calcular? A gente vai ter que calcular o A1, o A2, o A3 e o A4. Por último, o AN. O A1, quem que vai ser? Ah, ele fala lá em cima, ó, quando n é igual a 1, no caso nosso, o n é igual a 1 aqui. A resposta nossa é igual a 1, então já coloca 1 lá dentro. Quando o n é igual a 2, o que a gente vai ter? Vai ser o n2 menos 1, então substitui, ó, A2 menos 1, ó, só está na parte de baixo a conta. E aqui o 1 está lá em cima. Então vai ficar igual o A1 mais 1.
Mas o A1 a gente tem. O A1 é 1. Então vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Então o A2 é igual a 2. E agora o A3? O A3 vai ser aqui o anterior ao terceiro, né? Que vai ser o A3 menos 1 mais 1. Se eu pegar o A3 menos 1, quem que vai ser? O A3 menos 1 vai ser o A2 mais 1. Nesse caso, o A2 quem que é? É o 2. Então 2 mais 1, que é igual a 3. E agora o 4? Mesma coisa, ó. Se eu quero o 4, vai ficar A4 menos 1 mais 1. Quem que é? Aqui, o A3. O A3 mais 1. Quem que é o A3? É o 3 que a gente encontrou. Então 3 mais 1, 4. E se eu quiser o AN? O AN é só a gente substituir aqui ó, na equação. Vai ser o AN menos 1 mais 1. E qual que eu vou colocar aqui? Ninguém, porque a gente não tem o valor. Então, se a gente quiser montar esse conjunto, a gente vai fazer o A igual. Quem que é o A1? É o 1 que a gente calculou. Então, coloca 1 lá. Quem que é o 2? O A2 é o 2. E o 3? É o 3. E o 4? É o 4. Assim por diante, até o N menos 1 mais 1. E no nosso caso aqui, a gente vai saber, a gente até sabe já que esse cara aqui ó, é igual a N, porque esse número aqui está sendo igual a esse. Ó. Então a gente pode até colocar N aqui se quiser. Então essa é a resposta do nosso exercício.